Olá, oitavona, a gente vai ver hoje um pouco de quadrilátero. Nesses quadriláteros, a gente vai destacar os losangos e os quadrados. Eles têm bastante semelhança, tá? O losango, ele parece um balãozinho. É como se fosse um quadrado, tá? Que a gente achata. A gente acaba forçando ou assim, tá? Então, o quadrilátero possui 4 lados e o losango ele possui 4 lados de mesma medida, assim como o quadrado também. Sendo assim, a gente tem relações muito importantes, tá? Se você traçar a diagonal, uma diagonal aqui e outra diagonal aqui, elas se interceptam exatamente no centro, tá? Então, no ponto médio associado, olha, aos lados. Aqui é o ponto médio e aqui é o ponto médio. Essa é uma das características principais, ou seja, propriedades. Na verdade, matematicamente, às vezes a gente fica na dúvida, porque as representações matemáticas, elas são, às vezes, bem detalhadas, e às vezes a leitura disso é chata, né? Pela falta de intimidade, talvez. Então, vou ler com vocês. A respeito de losango, podemos afirmar que AD, o lado AD, é paralelo ao lado BC. Esses dois lados aqui são paralelos. E AB também é paralelo a DC. Ou seja, esses dois lados são paralelos entre si, assim como esses outros dois. AB é congruente, tá? Esses 3 traços significam congruente, mesma medida. AB é de mesma medida de BC, que também é de mesma medida de CD, que também é de mesma medida de DA. Isso eu já tinha falado com vocês. Os 4 lados são de mesma medida, assim como o quadrado. A gente já vai falando, comparando os dois. Os ângulos A é congruente a C, os opostos são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida, tá? Assim como o D e o B. As diagonais se interceptam, como eu falei, no ponto médio, mostrei ali. Assim, temos que N é o ponto médio, tá? N aqui tá caracterizado como ponto médio de AC e de BD, tá? Traçou aqui como chamou de ponto médio o centro. Os triângulos, porque quando eu divido em 4, eu formo 4 triângulos, certo? AND, olha, AND, ANB, CNB, CND são congruentes pelo caso dos lados, LLL, né? 3 lados são congruentes, têm mesma medida. E, portanto, os ângulos formados em torno do ponto N são congruentes assim. 2α, tá? Porque foi chamado de alfa esse, foi chamado de alfa esse. O dobro de alfa vai dar meia volta, ou seja, vai ter 180 graus. Assim como a metade de alfa vai ter 90 graus. Então, eles também são ortogonais, tá? Eles são perpendiculares. Eles formam 90 graus, por isso eles são chamados de perpendiculares. E assim vocês vão vendo as características semelhantes aos quadrados. Na página 29, a gente tem: considerando-se a congruência dos triângulos, é possível afirmar que as diagonais de um losango são as bissetrizes de seus ângulos internos. Olha que interessante. Bissetriz é o que divide um ângulo em 2 de mesma medida. Então, esse ângulo é igual a esse. Aqui também, esse ângulo é igual a esse. Aqui, esse ângulo é igual a esse. E aqui, esse ângulo é igual a esse. O que está dizendo é exatamente isso. Portanto, a gente conclui algumas coisas. Em um losango,
todos os ângulos, todos os lados são congruentes, os ângulos opostos são congruentes, as diagonais estão contidas nas respectivas bissetrizes dos ângulos internos, interceptam no ponto médio e são perpendiculares entre si. Acontece exatamente isso, olha, forma 4 cantinhos, ou seja, 4 ângulos de 90 graus, por isso que está dizendo que é perpendicular. E essa mesma característica a gente tem para o quadrado, tá? E é importante saber também o que? Para achar a área do losango, a área, a gente tem essa fórmula aqui, que é a área é igual ao produto das diagonais sobre 2, tá? Quem são as diagonais? A diagonal maior é o Dzão, a diagonal menor, olha, é o Dzinho. Então, multiplica as diagonais, tá? Como se fosse um retângulo mesmo, para achar a área do retângulo. Só que você divide ao meio, divide para 2. E assim você tem a área do retângulo. A área do losango, né? Do retângulo, eu falei retângulo. Vamos fazer as atividades aqui na página 30, tá? Somando-se os ângulos agudos de um paralelogramo, obtém-se a medida de 76 graus. Quanto mede cada ângulo interno desse paralelogramo? A gente está misturando o paralelogramo que a gente viu na outra aula, tá? Então, vamos fazer aqui o desenho do paralelogramo. A gente tem o quê? Obtém-se a medida 76 quando a gente faz o quê? Somando ângulos agudos. Esses aqui são ângulos obtusos, esses são agudos. Lembrando que os ângulos agudos medem quanto? Menos que 90 graus, não é isso? Então, esse aqui é o agudo, esse aqui é o agudo. Os outros dois são obtusos. Somando-se 2 deles, eu tenho 76. Então, x mais x é igual a 76 graus. Quanto mede cada ângulo interno do paralelogramo? Vamos lá. Se 2x é igual a 76 graus, 1x vai ser 76 dividido para 2, certo? Então, x vai ser igual a 38. Então, a gente tem o seguinte, que esse ângulo é igual a 38, que esse também é igual a 38. Se eu dividir assim esse paralelogramo, esse mais esse, os dois ângulos consecutivos tem que somar 180. Então, esse aqui que eu vou chamar de y, esse mais esse, olha, x mais y tem que ser 180. Isso é regra dos paralelogramos. Já que eu achei que esse vale 38, quanto vai valer o y? Para chegar a 180, eu faço y é igual a 180 menos 38, certo? Então, y vai ser 142. Aí eu acho, olha, 142, 142, 38, 38, tá? Aí os ângulos são 38 graus, 38 graus, 142 graus e 142 graus, certo? O que a gente tem que saber aqui? Que os ângulos agudos são os menores nesse paralelogramo. E aí, você somando os dois, você acha o valor de cada um e complementa com a vizinhança, né? Que tem que somar 180 graus, tá? Difícil não é, só que tem que analisar bem a questão para poder chegar à conclusão correta. Vamos para a segunda. Na figura ABCD é um losango. Essa figura é um losango, tá? ABCD. Determinar a medida do ângulo A. Esse ângulo aqui. O que que eu tenho?
O que que eu tenho? Eu tenho um triângulo pequenininho aqui, onde esse cantinho vale 90, esse vale B e esse vale A. Eu sei que 2B, porque aqui, ó, divide exatamente na bissetriz, então tem B para todos os dois lados, B aqui, B aqui. Eu sei que 2B mais 140, porque, olha, quando eu divido assim ao meio, eu tenho a vizinhança que dá 180. Então, olha, 2B mais 140 graus tem que dar quanto? Que a gente viu lá em cima? 180 graus. Assim eu acho o valor do B, certo? Mas para que eu quero achar o valor do B se eu quero o valor do A? Se eu tenho um triângulinho aqui, eu tenho o valor do B, eu acho o valor do A. Mas só o valor do A já não vai me levar a nada se eu não souber o valor do B. Tá bom? Se eu tentar pelo A direto, eu não consigo. Por quê? Porque eu tenho triângulo AB 90 graus. O B eu tenho uma relação com 140, o A não. Então, vamos lá. Eu tenho 2B igual a 180 graus menos 140, porque eu passei 140 para lá. Então, 2B é igual a 180 menos 140 vai dar 40. Então, B é igual a 40 dividido para 2. Então, B é igual a 20 graus. Achei o B. Aí, naquele desenhozinho que eu tenho ali, eu tenho isso, ó. Um triângulo, aqui é B, aqui é A e aqui é 90. Achei o B que vale 20. Aqui já tem 90, então eu faço B mais A mais 90 graus igual a 180 graus. B é 20 graus mais A mais 90 igual a 180. A vai ser quanto, ó? 20 mais 90. 110, né? É igual a 180. Então, eu tenho que A é igual a 180 graus menos 110 graus. Então, A vale 70 graus. Era exatamente o que se queria, o valor do A. Olha, tá bom? Só que ali eu tenho que pegar o B de jeito primeiro, porque o B que é o que tem a relação de propriedade para poder chegar no A, que é o que eu quero, tá?